Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Ótimo, né? Graças a Deus. Quero que vocês, desde já, deixem seus comentários aqui abaixo, o que vocês estão achando das aulas, tá ok? Sei que é tudo muito complexo, muito complicado, mas que pode ser entendido e que pode ser colocado em prática, tá? Gosto muito da interação de vocês, continue comentando, continue respondendo as atividades, porque aí no retorno a gente vai dialogar, conversar, cada quem com seus respectivos professores, a respeito das atividades e desse formato. Tranquilo? Vai ser uma troca de experiência bem bacana, tanto na perspectiva de vocês, alunos, como também na perspectiva dos professores de história. Dando continuidade ao nosso assunto, a semana passada a gente trabalhou aqui um pouquinho sobre a questão da consciência negra, tá? Mas anteriormente a isso, nós estávamos trabalhando aí a questão do processo de colonização do Brasil, né? A colonização explorativa, onde os portugueses extraíram das terras brasileiras as riquezas e foram enviadas para Portugal, para a Espanha, para comercialização. Em contrapartida, devido à resistência indígena, foram colocadas determinadas práticas de genocidas, ou seja, que foram, de certo modo, responsáveis pelo Holocausto, né? Pela morte de milhares e milhares de indígenas. Então, dando continuidade a esse conteúdo, hoje nós vamos trabalhar aí a mão de obra escrava no Brasil. Mão de obra africana no Brasil, tá? Vamos entender como os escravizados, como os povos negros vieram da África, do território do continente africano, e se debruçaram sobre o Brasil e como eles eram tratados, quais era a perspectiva dos povos negros aqui no Brasil. Capítulo 8, página 170 a página 176. Já estamos encerrando, viu, galerinha? Nosso livro didático, ao mesmo tempo que, de certo modo, já estamos aí no mês de dezembro, iremos encerrar aqui as nossas videoaulas no ano de 2020, mas que em breve a gente irá retornar com as aulas presenciais e também, de certo modo, com essas aulas online também, tá ok? Então, seja bem-vindo a mais uma aula de História. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos. E aqui abaixo segue meu e-mail para que vocês possam estar enviando alguma dúvida, algum comentário sobre a aula, tá ok? Então, vamos lá? Primeiro, eu trago essa informação aqui para vocês. Eu trago essa informação aqui para vocês. Do seguinte, das principais rotas do tráfico. O tráfico, como vocês já sabem, os negros foram trazidos da África para o Brasil, não é isso? Vocês sabem que a grande maioria dos escravos eram bantus. Esses bantus eram uma etnia que existia dentro da África, e que foram trazidos para a América do Sul por meio dos navios negreiros. Mas eu vou especificar aqui para vocês como ocorria o processo de captura lá na África e quais eram as condições que os negros eram trazidos. Tranquilo? Então vejamos. A África é um continente que possui acima de 200 países, tá? E dentro da África existia a etnia Bantu. A grande maioria dos escravizados que chegaram ao Brasil foram dessa etnia. Eles desembarcavam na região litorânea do Nordeste, tá? Como São Luís, Olinda, Salvador, mas também desembarcava no Rio de Janeiro. Estas setas aqui, pessoal, era onde ocorria com maior frequência o desembarque. Os escravizados eram embarcados daqui, em Luanda, né, Bengala, Moçambique, costa dos escravizados, São Jorge de Minas, Cabo Verde, e eram trazidos à força para cá pelos navios negreiros, né? Ou como ficou conhecido posteriormente como os tumbeiros, tá? Vamos lá. Como ocorreu o processo de captura dos escravos? No início, os comerciantes portugueses capturavam os escravizados. Aí aqui no Brasil não, pessoal, isso daqui é lá na África. Existiam diversas aldeias, diversos viralejos lá na África,
E era comum que os portugueses chegavam, capturavam os africanos, invadiam essas determinadas regiões lá na África e capturavam os negros e eles traziam para outros continentes. Porém, mais tarde, passou a ter uma disputa territorial, onde os próprios africanos, uma aldeia, né, capturava uma outra aldeia. E para intensificar esse processo de relação, aquela aldeia lá na África que foi capturada era vendida, ou se não era trocada, por alguns objetos, por alguns utensílios. Eita, professor, complicou, me explica aqui melhor. O pessoal era o seguinte, os chefes africanos de um determinado vilarejo, eles capturavam aldeias menores, e essas aldeias menores, tá? Homens, mulheres, crianças, idosos, eram escravizados. Mas escravizados na África, não. Eles eram capturados por outros africanos, né, pelo fato de ser menor, e aí eram vendidos para os portugueses. Os africanos vendiam os próprios conterrâneos para os portugueses. Vendiam por moeda ou, se não, pelo troca. Trocavam aquele grupo de escravizados por moedas, por armas, por objetos. Então, mais tarde, os chefes africanos passaram a organizar as expulsões no interior, atacando aldeias, preparando emboscadas para conseguirem cativas para venderem nas feitorias do litoral para esperar o embarque. Então, eles capturavam e levavam os escravizados, né, para a região do embarque. Chegando no embarque, eles eram vendidos para os portugueses e os portugueses ficavam a cargo aí em função de trazerem esses africanos para o solo brasileiro, para a América, tá? Mas aí, professor, descreva melhor como ocorria dentro dos navios negreiros. Pessoal, em primeiro lugar, eles eram escravizados. Eles viviam em situações decadentes, em situações deplorantes e totalmente desumanas. Mas um navio que basicamente poderia suportar até 250 pessoas, se tratando de um navio negreiro, de um navio de tráfico negreiros, de 250 caberia 800 pessoas, 800 escravizados. Eles eram postos nos porões e ali eles passavam fome. A grande maioria não resistia à viagem e acabavam morrendo. Quando eram mortos, eram jogados em alto mar. Então, eram homens, mulheres, crianças, idosos, gestantes, que acabavam morrendo em alto mar. Chegavam ao Brasil, né? Quando chegavam ao Brasil, pessoal, eles passavam por um processo de seletividade. Como assim, professor? Se vocês pararem para observar, né, a questão que eles não existiam aqui dentro dos navios negreiros, uma questão higiênica. Não existia a ideia de higiene dentro do navio negreiro, porque ali, naquele momento, os povos negros eram vistos apenas como uma mercadoria, como um objeto de venda, tendo aí a ideia da superioridade da etnia branca sobre a população negra. Então, pelo fato de você nascer negro, naquele contexto, você já era o motivo principal para que você fosse escravizado dentro daquele contexto. Então, eles eram postos dentro de porões de navios, tá? Em situações totalmente desumanas, sujeito a castigos físicos, a abusos e também, de certo modo, eram sujeitos a conviver com os ratos e vermes que ali estavam. Quando esses navios, durante muito tempo, eles ficaram conhecidos como os navios da morte. A maioria dos escravos trazidos para o Brasil era da Guiné e da Costa da Mina. Até a chegada no Brasil, uma média de 25% dos escravos morriam no decorrer da viagem por causa das péssimas qualidades das embarcações. As condições sanitárias eram também precárias e às vezes por naufrágio dos navios. Então, veja, se existia aproximadamente 400 escravizados dentro do navio, desses 400, 25% morriam. Ou às vezes a própria embarcação
naufragava, né? Afundava, ou se não morria pela péssima qualidade de saúde que existia ali naquele espaço. Então, eles de fato eram tratados como animais. Os povos negros, navios negreiros, como chegando no Brasil também, eram tratados como animais, como objeto de venda. Não sei se vocês já ouviram falar numa música que tem bem assim: a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Essa música, ela faz uma reflexão sobre esse momento da história, a qual os negros eles foram condicionados, foram colocados em situações desumanas, né? Onde de fato a carne do negro, onde o corpo do negro era entendido como um objeto. Era como se fosse que o negro era como se fosse um objeto de trabalho. Era um objeto de trabalho naquele contexto. Então, durante muito tempo, os navios negreiros ficou conhecido, né, no meio da própria história como os navios da morte, que muitos acabavam não resistindo e morrendo. Então, o desembarque. O desembarque, pessoal, é quando eles chegavam ao Brasil. O desembarque de escravos ou escravizados. A chegada ao Brasil, os escravos eram vendidos em mercados. O seu preço variava conforme a idade, o sexo. O homem valia mais do que a mulher e a robustez física. Pessoal, a robustez é justamente a questão, o porte, né? O porte corporal daquele determinado indivíduo. Então, por que o sexo, por que o masculino, por que os homens eram mais caros do que as mulheres? Porque os homens, havia a ideia que a força física, o porte, e o homem poderia exercer múltiplas funções, seja em trabalhos domésticos, seja na lavoura, seja na senzala, seja nas fazendas, seja nas minas de ouro. Então, ele, de certo modo, tinha mais valia. Era mais caro se falando naquela linguagem do que a mulher. A mulher, naquele período, era entendido como um ser frágil, né? Como um ser que, de certo modo, era inferior ao homem e, por isso, ela exercia mais atividades domésticas. Não significa que ela não trabalhava no campo, trabalhava. Mas a grande maioria de suas atividades eram domésticas, que era amamentadora, ou seja, quando assim né, tinha a criança, quem amamentava era uma escravizada, normalmente jovem, sadia. Quando a criação era uma escrava, a criação dos filhos dos senhores era escrava, serviços domésticos, trabalhava também na lavoura. Então, eu trago para aqui, pessoal, algumas manchetes para vocês terem ideia de como os negros eles eram vendidos como, de fato, um objeto. Aqui eram manchetes que circulavam no jornal da época, lá no Rio de Janeiro, Bahia, Salvador. Então, vende-se uma preta de meia idade, de casa de família, sabendo cozinhar, lavar e engomar. Sem vícios, negócio decidido na rua Ouvidor 156. Eles davam as características. Vende-se uma preta. É a mesma coisa como se fosse vende-se uma caixa de tesoura. Aí detalha como é essas tesouras. Aqui vende-se uma preta. O ser humano vendia o outro. Isso daqui é tráfico, pessoal. Que naquele período era comum. E como de hoje, ainda, infelizmente, ainda existe, tá? O tráfico humano ainda existe, pessoal. Claro que hoje é mais fiscalizado, mas ainda passa despercebido algumas ações, algumas atitudes, e que vocês percebem que, de vez em quando, ainda se encontra, infelizmente, essa realidade decadente. Então, outra manchete aqui abaixo. Vende-se um homem moleque de 19 anos, perfeito, machista. Informa-se na rua onde se encontra. Vende-se um preto, moço, sabendo trabalhar em máquinas a vapor. Trabalha-se na rua São Bento, número 48. Vende-se uma preta perfeita em todo o serviço, por preço barato, por levar do Ingênuos, na rua dos Andrades, número 27, loja de calçado. Vende-se um pardo de 25 anos, acostumado na lavoura e sadio, na Rua das Andrades, 27, loja da calçada. O que eu quero que vocês percebam aqui?
o modo de como eles tratavam os negros. Essas manchetes aqui, essas tiras e manchetes de publicações que eram postas nos jornais e os jornais circulavam toda a cidade, aqui ainda é resumido. Existem outras notas que falam, olha, os dentes são brancos, os seios são moças, de forma bem detalhada. Essa daqui foi de modo mais sintético. Então, vocês conseguem perceber a que ponto a sociedade ela se debruçou sobre a ambição, né, de certo modo, de colocar em prática uma ação tão desumana de vender o outro. Foi um contexto histórico aqui, pessoal. Então, de fato, existiu o mercado negro. O que é o mercado negro? Espaço onde os negros, ao chegarem da África, eram vendidos. Nesses espaços, né, quando eles eram chegados, recebiam uma alimentação melhor. Por quê? Porque eles tinham que manter uma boa aparência. Quanto mais boa aparência os negros mantinham, automaticamente era mais fácil de ser vendido e vendido de forma mais cara. Só naquele momento, só naquele momento. Professor, e o dinheiro ia para quem? Ia para o escravizado? Não. O dinheiro ia para o vendedor do escravo, que retornava para a África atrás de outros negros para serem trazidos para o Brasil. Professor, infelizmente existiu de fato isso. Existiu. É um momento um pouquinho complexo, né? Muitos não gostam de ser trabalhado essa temática, mas que existia, ela deve ser trabalhada assim, tá? Então, os diversos trabalhos. Quando eles saíam do mercado, né, de vendas, eles trabalhavam tanto no transporte de mercadorias, tá? Do café, da cana-de-açúcar, da borracha. Eles trabalhavam no artesanato, né, dentro das senzalas. Eles trabalhavam nas lavouras. Eles trabalham nas plantações de algodão. Eles faziam serviços domésticos. Tudo que era trabalho pesado e servil, eles trabalhavam. Trabalhavam, pessoal, eles trabalhavam durante o dia todo, desde o arraiar do sol até o escurecer da noite. Durante a noite, eles eram colocados em habitações coletivas. Essas habitações coletivas ficou conhecida popularmente de senzalas. Os trabalhos nas minas. Para os escravos conquistarem a libertação, eles precisavam comprar sua carta de alforria, um documento que concedia a liberdade ao escravo. Era justamente nas minas que a facilidade para conquistar a tão sonhada liberdade acontecia. Alguns escravos conseguiam guardar para si mesmo uma parte do ouro descoberto, sem que o feitor visse. Isso era raro, pessoal. Alguns escravos conseguiam juntar um dinheirinho ali, né, um certo valor, para comprar sua própria carta de liberdade. Mas existiam alguns senhores que não vendiam, que enganavam os escravizados. Recebiam dinheiro, mas não davam a carta de liberdade. Então, ali se permanecia ainda escravizados. Tá? E como era o dia a dia desses escravos? Eram habitações coletivas, como já falei para vocês, né, que são as senzalas. A principal alimentação era a mandioca. Trabalhava desde o raiar do dia e só parava ao escurecer. E eles ainda eram submetidos a castigos físicos. Os principais castigos físicos sofridos pelos escravizados eram o tronco. Os escravos ficavam presos, mobilizados por horas e às vezes dias, o que provocava inchaço nas pernas, formigagem e fortes dores. Bacalhau, espécie de chicote de couro cru, que rasgava a pele. Muitas vezes os feitores, né, que eram os senhores, passavam sal nos ferimentos, tornando a dor maior ainda. Aliás, ainda maior. Viramundo, instrumento de ferro que prendia as mãos e pés. Gargalheira, colar de ferro com várias hastes em forma de gancho. Então, os negros que, de certo modo, eles cansavam durante o dia, né? E no outro dia não tinham forças mais para trabalhar, eles trabalhavam basicamente 20 horas por dia, eles eram submetidos a esses castigos físicos, que é justamente, pessoal, estes daqui, ó. Aqui são alguns, né? Esse daqui esse é o viramundo, né, pessoal? Que prendia as mãos e os pés aqui, ó, tá? Esse daqui, na verdade, é um instrumento de castigo, mas também uma estratégia usada pelos povos brancos, porque os povos brancos mandavam, os senhores mandavam os escravizados para as plantações, e para eles não comer as plantações, os brancos amarravam tanto a boca
como a região, né? Essa região aqui ficou conhecida há muito tempo como Máscara. Então, é uma forma de castigo e, ao mesmo tempo, existia também o tradicional, né? Que era o do chicote, o famoso pau de arara. Esse pau de arara, pessoal, aqui, ó, dessa primeira imagem, ele também persistiu até durante a ditadura militar, lá em 1964, né? Que colocava o pau entre as pernas e ali ficava um certo tempo. E a nossa aula está encerrando aqui. Eu quero mandar uma mensagem para vocês, pessoal. E não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo. A mensagem é a seguinte: não sou descendente de escravos. Eu sou descendente de seres que foram seres humanos que foram escravizados. O que isso quer dizer, professor? Significa que quando eu falo a palavra escravo, eu estou dizendo que aquela pessoa se aceitou a ser escravo. Quando eu utilizo a palavra escravizado, eu estou dizendo que uma primeira pessoa forçou aquela segunda pessoa a ser escravo, forçado. Eles foram escravizados não porque eles quiseram, porque eles foram forçados através dos castigos físicos e quando resistiam eram mortos. Essa frase, pessoal, lança uma reflexão justamente diante de todos os fatos que vem ocorrendo nos últimos dias no Brasil, né? Você já sabe que os meios de comunicação sempre divulgam. Essa frase é de Macota Valdina: somos iguais e diga sempre não ao racismo. O racismo, de certo modo, ele se perpetua na sociedade atual porque ele é reflexo de determinadas práticas que persistiram durante a história e que, infelizmente, ainda está presente no nosso dia a dia, o racismo estrutural, seja na linguagem, nos nossos modos de viver, no nosso modo de sentir. Então, devemos abolir o racismo, até porque o racismo ele gera consequências graves, pessoal, para a vítima. Então, vamos abolir o racismo, isso é fato no nosso dia a dia, e ao mesmo tempo não esqueçam de fazer atividade, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu, galera!